Olá, família Performance Pro, sejam novamente muito bem-vindos. Hoje nós criamos um quadro sensacional na nossa plataforma, no plano de assinatura chamado Pergunte ao Especialista. O propósito com esse quadro é muito simples, é fazer com que nós tenhamos mais proximidade, porque eu tenho certeza que vocês vão ver vídeos em conteúdo passo a passo e vão ter algum tipo de dúvida, o que é muito normal. Sempre que a gente conversa, na plataforma, a gente não consegue abordar completamente o tema, porque tem dúvidas muito pessoais, às vezes um trauma antigo, às vezes uma pergunta de coisas que você sempre ouviu, de pessoas que você confia, e não custa nada eu tirar essa dúvida de vocês. Então esse quadro aqui é para diferenciar o programa e fazer com que a gente tenha mais proximidade, tá bom? Então o propósito é diferenciar mais ainda o Performance Pro para que as pessoas que já fazem, pagam um plano de assinatura, tenham essas dúvidas tiradas e eu vou tentar responder todas elas. Nossos canais de comunicação fica pelo WhatsApp, pela própria plataforma e também perguntas do YouTube, que são perguntas que as pessoas têm muitas dúvidas e as dúvidas de vocês no YouTube ou dúvidas de vocês na plataforma não tem diferença. Todos vocês merecem resposta, mas esse conteúdo ficará fechado no nosso plano de assinatura. E vou jogar algum desses conteúdos no YouTube para que vocês vejam o que é o Performance Pro e entendam a grandiosidade que estamos criando. Tirando pessoas de doença, tirando famílias de dificuldades, resolvendo obesidade, ansiedade, depressão, doenças crônicas, falta de sono, insônia, coisas tão simples de resolver e as pessoas não conseguem porque não tem ali um acompanhamento. Então comigo você vai ter um acompanhamento, eu vou tirar todas as dúvidas dentro do possível, tá bom? Então vamos lá. A primeira dúvida é da nossa cliente Rosângela. Eu fiz questão de começar com esse nome porque é o nome da minha mamãe, falecida mamãe, e é uma homenagem a ela, a essa dúvida que eu vou tirar aqui, iniciando o nosso quadro com o nome Rosângela. Então vamos lá. O que a Rosângela perguntou para mim através do WhatsApp? Essa já é cliente nossa. Ela perguntou: para quem treina, pode fazer o jejum sem perder massa muscular? E eu não tenho dúvida que isso é uma pergunta que deixa muita gente com dúvida. Quando a gente fala de jejum, a gente pensa logo que se não comer, o músculo vai embora. E nós já sabemos, na ciência moderna, que isso não é verdade. Vou mostrar o passo a passo para vocês aqui, o porquê de tudo isso, mas entendam que jejum intermitente não vai tirar sua massa muscular. Vem comigo que você vai entender por quê. Oi, Rosângela, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Pergunte ao Especialista para não ficar com dúvidas que podem atrapalhar seus resultados. E a sua dúvida sobre quem faz jejum perde massa magra não é uma coisa que veio da sua cabeça, Com certeza você foi influenciada durante toda a sua vida a entender duas coisas que atrapalham muito a vida moderna. A primeira, quem come de 3 em 3 horas tem um metabolismo mais acelerado. Isso não é verdade. E quem não come proteína a cada 3 horas perde massa magra. E é óbvio que você vai ter essa dúvida que você está tendo aí agora. Concorda comigo? Muitas pessoas de fato acreditam que precisa comer de 3 em 3 horas para não perder massa muscular. Só que esse estudo aqui mostrou exatamente o contrário. Esse estudozinho é esse aqui, para vocês poderem ver que eu não estou brincando. É um estudozinho, como as pessoas do Performance Pro sabem, que a gente sempre conversa através de artigo científico. Ele mostrou o seguinte: efeito de 8 semanas de alimentação com restrição no tempo. Ou seja, fazia um jejum de 16 horas e se alimentava numa janela de 8 horas. Esse é o meu estilo de vida. Eu todos os dias faço um jejum de 16 horas e me alimento em 8 horas. Normalmente me alimento entre 11 horas ou meio-dia até 18, 19 horas no máximo. Esse é meu limite de alimentação. E todo o restante eu faço um jejum. E isso vai dando uma afinada na sua cintura que você nem imagina. Então vamos lá. Fez uma análise de 8 semanas com restrição alimentar de 16 horas com uma janela de 8 horas de alimentação. No metabolismo basal, força máxima, composição corporal, inflamação e fatores de risco cardiovascular em homens treinados com resistência. Vamos ver só a conclusão do estudo para vocês poderem entender onde eu quero chegar? Vamos responder então sua pergunta, Rosângela, com a conclusão do estudo, tá?
Nossos resultados sugerem que um programa de jejum intermitente, no qual todas as calorias são consumidas numa janela de 8 horas todos os dias, em conjunto com treinamento de resistência, que é o treino que você está com dúvida, poderia melhorar alguns biomarcadores relacionados à saúde, diminuir a massa gorda, manter a massa muscular em homens treinados em resistência. Aí você pensa, será que isso tira a sua dúvida? Sim, eu tenho certeza que tem que tirar. Mas vamos fazer mais uma conversinha antes de a gente continuar aqui. Mas por que essa confusão toda? É claro, meus amores, meus queridos, a gente foi bombardeado e somos ainda pela indústria alimentícia de que nós temos que comer de 3 em 3 horas para ficar fortinho, porque isso é importante para o metabolismo, porque a refeição mais importante do dia é o café da manhã. E quando você vai ver essas alimentações, além disso que eu acabei de falar, comer de 3 em 3 horas, acabamos de perceber que isso não é interessante, você ainda se alimenta com alimentos processados, refinados, farinha, açúcar, tudo que de alguma maneira aumenta a inflamação. Quando se alimenta, você gera um processo de metabolização no seu organismo que não é legal ficar fazendo o tempo inteiro. Então, se você come da hora que você acorda até a hora de você dormir, você está dando uma sobrecarga nesse sistema. Então, quando você faz um jejum de 12, 16 horas, você já dá um momento para esse sistema poder se reestruturar. Só que quando você fala de massa muscular, esse estudo mostrou que, além do que eu acabei de falar, ele também mostrou que você não vai perder a massa muscular como a gente sempre achou, porque fomos influenciados a acreditar nisso. Conseguiu entender? E olha só, convenhamos, perceba a natureza, a vida natural. Os animais não comem de 3 em 3 horas, os animais não fazem várias refeições no dia como os seres humanos. E os animais não têm as doenças que nós temos, que nós criamos por viver comendo o tempo inteiro. Leões, lobos, águia fazem jejuns longos, jejuns às vezes de dias, e quando se alimenta come em grande volume. É o que você faria mais ou menos se você fizesse um jejum de 16 horas. Você não vai se alimentar várias vezes pouquinho e vai se alimentar um pouquinho mais nas refeições principais. Esse é o protocolo. Isso faz com que o seu organismo use a gordura como fonte de energia e você comece a queimar a gordura. E também preserva a massa magra, que é a grande questão que a gente está abordando aqui. Sempre pensamos que não comer vai estragar o seu músculo, mas esse estudo mostrou que 16 horas de jejum no dia e você se alimentar na quantidade de proteínas que você tem que se alimentar, no mínimo 1,2 gramas por quilo corporal, de 1,2 a 2 gramas, você com certeza não vai perder massa magra. Você tem que ter isso como um parâmetro para a sua vida. E ressalto, outra coisa muito importante, os animais que ficam em jejum ficam mais alerta. Já percebeu quando você come você fica meio letárgico? Então isso também mostra que você comer e logo treinar na sequência não é muito funcional. Uma refeição grande, um almoço, uma janta, demora a média de 4 horas para aquilo virar energia no seu organismo. E quando você come, você fica meio letárgico, fica meio lento. E aí a gente já mostra que o treino em jejum também é uma prática que vale a pena você talvez experimentar, porque você vai estar queimando mais gordura ainda, uma vez que você não está com os níveis de açúcar, a glicose no seu sangue alto. Conseguiu entender? Então eu tenho 2 conhecimentos para você poder testar aqui na sua vida. E isso acontece porque é o que nós chamamos de a evolução a favor da sobrevivência. Quando o seu organismo não tem o tempo inteiro comendo o tempo inteiro, ele pega a gordura como fonte de energia e preserva a massa magra. Esse instinto de sobrevivência todo o nosso organismo tem. Homem, mulher, não importa, independente da idade. Então, comer o tempo inteiro, já chegamos à conclusão que, além de não ser benéfico à saúde, também não é o que vai fazer o seu músculo ser preservado. Então, um jejumzinho de 16 horas, 12 horas no mínimo, a 16 horas por dia, vai queimar sua gordura e vai preservar a sua massa muscular. E lembre-se que seu corpo foi feito para se adaptar, mas precisa de um comando inteligente. Se você não tem esse comando inteligente, você fica dando comandos aleatórios e não consegue nunca seguir um fluxo de raciocínio que vai trazer o resultado que você tanto quer. Agradeço de coração você, Rosângela, pela sua dúvida e até nosso próximo conteúdo. Pergunte ao especialista. E claro, se você quiser entender mais sobre o jejum intermitente no passo a passo,
como aplicar numa rotina de 24 horas. A gente ensina isso no nosso plano de assinatura. É um plano maravilhoso. Ele explica tudo sobre jejum, explica como mamães podem perder peso durante, após a fase da gestação. A mamãe vai, engorda, fica inchada. A gente também ensina isso. A maioria das mulheres que tem sobrepeso, esse sobrepeso veio principalmente, ele aumenta, depois da gestação. E a gente também ajuda vocês com isso. Temos conteúdo com conhecimento científico como esse que você viu aqui. Não é gostoso? É uma conversa científica, mas não foi legal a gente falar sobre isso? É dessa maneira que a gente aborda no Performance Pro, no nosso plano de assinatura. O link fica sempre na descrição e na página inicial do canal. Nesse link você vai ter acesso já a resultados de pessoas que conseguiram emagrecer, relato de pessoas que mudaram de vida com o nosso programa. É maravilhoso ter essa comunicação com vocês e lá você vai ter todos os protocolos relacionados a sono, emagrecimento, gestação, comportamento infantil. A gente realmente tem muito interesse em ajudar a vida moderna, ajudar a população a ter uma melhor vida e a saber decidirem melhor, parar de ser vítimas por falta de informação, tá bom? Se esse vídeo fez algum sentido para você e ajudou você a ter um insight, não deixe de compartilhar com pessoas que precisam ouvir isso para poder mudar de vida.